no nosso quadro de beleza, hoje recebemos o Dr. Davi Pontes. Vamos falar muito, dar muitas dicas para vocês que estão nos assistindo. Ele que já foi nosso parceiro e mais uma vez está aqui para tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores sobre cirurgia plástica, não é, doutor? Isso mesmo, aqui é um grande orgulho que eu vi o crescimento da minha amiga Cleane Fontinelli, né? E a gente cresceu juntos, na verdade, no primeiro programa dela, e eu com orgulho que eu volto a fazer essa parceria que me engrandeceu tanto e com parceiros de tão grande peso como ela sempre esteve, né? Muito bom, doutor Davi. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana, como a gente falou no estúdio, né? Os carecas que querem resgatar sua autoestima. O doutor, que é especialista em transplante capilar, vai falar aí dessa nova técnica, dessa inovação, que com certeza aí está renovando e melhorando a autoestima das pessoas que estão precisando de transplante capilar, não é, doutor? Isso mesmo. É interessante que essa técnica, que já existe há alguns anos, né, ela se aprimorou muito, porque o grande questionamento dos pacientes é: doutor, e a cicatriz, como é que vai ficar, né? Então, assim, quando a gente fala do tamanho da cicatriz, apesar de ser muito estreita, né, os pacientes se assustam, né? E hoje em dia, as cicatrizes são imperceptíveis. Então, se o paciente faz a cirurgia e depois raspa a cabeça, ninguém consegue observar nada de sequela, né? Antes ficava uma cicatriz, né, e a cicatriz ficava bem discreta. Mas só ao falar o nome cicatriz, o paciente já fica um pouco receoso de tomar mais conhecimento sobre a cirurgia e até chegar a praticar e submeter o procedimento, né? E outro fato interessante é que, como não tem praticamente cicatrizes, o retorno às atividades é muito rápido, né? Então, um questionamento é em relação ao corte, né? O paciente tem que cortar o cabelo no zero, né? Para o profissional ter acesso ao folículo piloso. Tendo acesso ao folículo piloso, aquela cicatrização fica imperceptível. Ou seja, o paciente não tem nenhuma consequência do procedimento cirúrgico. Na verdade, só felicidade, porque depois fica com um topete e a cabeleira lá vasta e exuberante, né? Muito bom, doutor Davi. Eu acho assim que antes as pessoas achavam que implante capilar era um pouco artificial, que dava aquele aspecto de peruca. E me fala um pouco hoje, com essa modernidade, esse avanço, essa naturalidade do implante. Isso, antigamente realmente assim, teve um peso, o peso do fato do aprimoramento, como qualquer outra cirurgia, como qualquer outra técnica, né, existe uma evolução, né? Antigamente as cirurgias, obviamente, não eram tão naturais como as de hoje, né? Hoje a naturalidade ela veio para ficar mesmo, né? E a preocupação atualmente dos cirurgiões, principalmente os cirurgiões que já estão sempre trabalhando essas novas técnicas, é a naturalidade, é o mínimo de sequela, o mínimo de absenteísmo, o mínimo de falta ao trabalho, às suas atividades corriqueiras, né? O paciente hoje não tem tempo, a vida está muito corrida, não tem tempo para parar, fazer um procedimento cirúrgico e largar todas as suas atividades. Então o paciente faz o procedimento, no dia seguinte tira o curativo, já vê como é que vai ficar mais ou menos o resultado, vai esperar o cabelo crescer, quando crescer já está cortando. Doutor Davi, qualquer pessoa tem indicação, porque quando a gente fala de transplante capilar, a gente lembra dos homens, mas as mulheres também têm um alto índice de queda de cabelo, de alopécias, então qualquer pessoa tem indicação de fazer esse procedimento? Cleane, 50% dos homens, o índice é muito alto, o universo de pacientes com problema de cabelo que existe necessidade de tratamento realmente é muito grande, seja ele clínico ou cirúrgico. Nos homens, 50% dos homens em alguma fase da vida vão passar por algum grau de calvície. Obviamente esse grau vai variar bastante e é ele que vai determinar a queixa do paciente, né? Na mulher, os índices são mais baixos, mas existem, né? E na mulher é muito trágico, porque na verdade geralmente quando aparece é na região frontal, né? Então assim, é difícil cobrir, é difícil camuflar. Então hoje em dia fica muito mais evidente na mulher do que no homem. O homem geralmente não liga, se inicia nas entradinhas, né? A mulher não, geralmente a testa começa, a região frontal começa a se alargar, né? E ela começa a ficar muito evidente, ela começa a jogar o cabelo para frente e já perde a naturalidade, já começa a mudar um pouco os hábitos. Isso não é natural, né? Ela quer naturalidade, ela quer ficar livre para prender o cabelo, para usar o penteado que quiser, né? E já não é possível com a calvície, né? E hoje, com essas técnicas novas, né, existe uma grande naturalidade
naturalidade, a mulher não precisa raspar a cabeça, a mulher não precisa ficar curativo muitos dias. Ela faz o procedimento, no dia seguinte ela tem uma noção do resultado, porque o cabelo é implantado com fio longo. Obviamente ele cai com alguns dias, né? E vai renascer com alguns meses, né? Mas quando nasce, já nasce definitivo e com a naturalidade que é inerente da paciente. Muito bom, doutor Davi. E para as pessoas que estão nos assistindo, que estão perdendo o cabelo de forma brusca e não sabem o porquê, teria algum diagnóstico, algum cuidado ou hábito de vida que influencia nessa queda de cabelo, doutor? Sem dúvida, Cleane. O cabelo é um termômetro da saúde do corpo. Você faz um tratamento agressivo como uma quimioterapia, o primeiro local que vai ter a queda é o cabelo. O cabelo é como se fosse uma unidade, uma unidade viva de tecido do corpo humano. Então, assim, ele tem a glândula sebácea, ele tem a haste, tem um músculo eretor, então ele está em constante dinâmica com o resto do corpo, com a temperatura corporal. Então, se você sofre alguma agressão, seja não dormindo bem, seja com a alimentação inadequada, o seu cabelo vai cair. Obviamente, existem N outros fatores e doenças graves, tanto do couro cabeludo quanto sistêmicas, que podem afetar o crescimento e a queda do cabelo. Então, tem que ter um diagnóstico preciso, não é simples, certo? Às vezes, o cabelo está ali alertando de um problema muito mais grave que precisa ser pesquisado. Obrigada, doutor Davi, pela sua participação aqui no nosso programa. E, gente, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto abordado hoje, transplante capilar, entre em contato com a nossa produção. E lembrando que, a partir de hoje, o doutor Davi estará aqui sempre respondendo a tudo sobre cirurgia plástica. Então, é só entrar em contato com a nossa produção, não é, doutor? Isso, eu deixo à vontade para entrar em contato com a produção, tirar alguma dúvida e no diverso dos temas que a gente está abordando.